Cláudio Manuel, que vai falar sobre humorismo, verdade, jornalismo e mentira. Tá? E quer agradecer ao aluno Luiz Felipe, que possibilitou a gente. Boa noite. Queria agradecer primeiramente a presença do Cláudio aqui, ao apoio. E ao apoio do MAC também, que me ajudou bastante com a escritura toda da faixa. E agradecer a Mônica também, a assessoria do Cláudio também, que também ajudou muito nessa realização. E agradecer a vocês também pela presença. E vou passar a bola para o nosso professor aqui da faixa, dar uma palhinha também. Depois vamos passar para o Cláudio, para a palestra dele. Qualquer pergunta, quem queira fazer uma pergunta, vem aqui na frente, pega o microfone, fale, faça a pergunta ou se levante. Nada de papelzinho, que a gente não vai entender nada da letra aqui, né? Então tá. Professor. Bom, o pessoal estava pensando, pô, isso é mais um grupo, né? Aquele do Bial. O cara não vai vir hoje, não. Estava todo mundo preocupado. Mas eu vou falar aqui para vocês uma coisa que também vai servir aqui para o Cláudio, porque eu tenho uma disciplina que é comunicação comparada e a gente vem trabalhando com o conteúdo do humor do Cacete do Planeta desde o tempo do Doris. Eu até passo o Doris aqui para o pessoal, passo um piloto do Doris, onde a turma do Cacete do Planeta teve a sua primeira incursão na TV como atores, porque já redatores eles já vinham colaborando lá do tempo até do TV Pirata, não é? Que são programas assim que tiveram uma aceitação muito boa por parte da audiência. Sucesso total. Agora, o Doris teve alguns problemas, mas dentro do Doris tinha um quadro que era esse slogan da nossa palestra, jornalismo, mentira, humor de verdade, nasceu com essa proposta do Doris, que era fazer um jornalismo, quer dizer, criar fatos, ou pegar fatos jornalísticos e interpretar esses fatos. Até nesse piloto do Doris que nós passamos aqui, tem o final do programa é uma matéria sobre uma piada velha, que até hoje o Caceta trabalha, que são piadas velhas com uma nova roupagem. Era a piada do português que tinha encontrado o pinguim, papapá. E isso é que era a ideia do programa Doris, mas o programa se perdeu um pouco com outras coisas, e depois vem o Cacete Planeta, que está até hoje no ar, com várias, evidentemente, modificações, acompanhando esse humor que eles trouxeram, acho que o Cláudio vai falar, para a televisão, que modificou, porque o humor na televisão, antes da chegada deles, ele mantinha uma linha que era uma coisa que o Chacrinha já tinha falado, na TV tudo se copia, né? Vinham com um formato assim, que ainda algumas emissoras mantêm, mas que eles revolucionaram, tiraram aquilo, todo aquele tipo de linguagem e trouxeram uma coisa que já existia impressa, que era o Planeta Diário e a revista Caceta Popular, para dentro da casa das pessoas através da mídia eletrônica. Bom, eu tenho um grupo de pessoas que está presente, que vão fazer um exercício na disciplina de criação e controle sobre o evento de hoje. Ou seja, hoje cedo nós fizemos uma pauta, o pessoal realizou uma pauta, não tem que terminar. Uma pauta sobre este evento, realizaram esta pauta e estão hoje aqui algumas pessoas para realizarem uma tarefa de cobertura do evento para depois ser avaliada. Tá?
essa tarefa, lembrando o pessoal que está aqui, é uma tarefa que é a chamada. Vocês vão somente realizar a chamada com um título e a chamada para uma matéria sobre a vinda do Cláudio Manuel aqui. Tá? E o título que a gente está colocando para o evento de hoje, para essa palestra, é o jornalismo mentira, humor de verdade. Ok? Agora com a palavra ao Cláudio. Obrigado a vocês, obrigado por esperarem. Quero dizer que eu cheguei atrasado. Eu ia chegar exatamente na hora, mas infelizmente, como vocês estudam comunicação e acompanharam, o Milan foi para os pênaltis com a Juventus. Aí eu tive que esperar acabar a decisão por pênaltis. Aí pegou o engarrafamento, não deu certo o carro. Ganhou o Milan, Dida pegou 3 pênaltis, o Rivaldo estava no banco do Shevchenko. Foi um bom jogo. Não foi um bom jogo, mas decisão sempre. E temos também, não podemos falar muito, porque hoje tem a grande semifinal, então temos todos que estar concentrados para esta importante tarefa de mais à noite. Bom, vamos falar aí disso tudo. Espero que vocês me ajudem a falar disso tudo, porque eu acho mais fácil conversar do que falar. Embora eu também não tenha muita dificuldade para falar, não. Então, se vocês não perguntarem, eu vou ficar falando umas coisas assim. Dentro do... Eu não peguei seu nome, desculpe. Marcos, falou certo, até manja mais, assim, mais organizado do que eu, assim, as coisas das fases, do Doris, né, que a gente já tinha uma praia, como é que eu vou dizer assim, a gente já tinha um interesse, desde cara da TV Pirata, de fazer humor com o que nos era contemporâneo. Eu acho que a geração antes da gente fazia com o que era contemporânea a ela, que era rádio, circo, teatro. A gente foi a primeira geração já meio de babá eletrônica, já interessada em TV, cinema, outras referências, outros tipos de coisas a se parodiar, a se referir, né, comerciais. A gente exercitava muito isso já no TV Pirata, essa brincadeira de brincar com diversos veículos, diversas mídias, mas obviamente por a gente ter visto humor escrito na forma de revista, de jornal, e também por não sermos atores, ficou muito natural o caminho de você começar parodiando, quando a gente foi para frente das câmeras, o jornalismo, porque não precisa muita coisa para você ser um jornalista, né? Você chega lá e fala uma bobagem qualquer, todo mundo acredita e pronto. Então a gente começou a fazer uma coisa uma certa irresponsabilidade com o jornalismo, que a gente sempre gostou dessa coisa de ser meio irresponsável com a coisa mesmo. E o piloto que a gente apresentou na Globo para garantir os nossos empregos quando acabou a TV Pirata, naufragado do evento Pantanal, que o Pantanal, vocês são muito jovens, mas aconteceu uma novela na Manchete que fez a programação da Globo bater no iceberg e naufragar assim uma costa homérica. E a gente recebeu a importante tarefa de manter os próprios empregos, apresentando projetos para o plano que a sociedade. A gente apresentou um chamado Caceta Planeta Urgente, que não foi aprovado, porque ninguém sabia quem era a gente só tinha feito um camarote de carnaval a pedido do Boni, que tinha que assistir um show da gente. Aí a gente fez umas entrevistas ao vivo, aí aquele negócio ferido não tem socorro total, né, que ao vivo é tiroteio. Perde não, né? Ao vivo ainda é melhor que tiroteio. Pior que ao vivo só tiroteio ao vivo. Mas aí fomos lá, estreamos nesse camarote, apresentamos esse projeto do Cacete Planeta Urgente, que o primeiro projeto que a gente já era de jornalismo, chamava Sábado Urgente, e tinha esse nome porque passava nas quintas-feiras, então era tão urgente que sábado que já passava na quinta. E a gente ofereceu para um monte de ator que a gente conheceu TV Pirata, ninguém estava interessado em fazer essa mistura com jornalismo, já estavam fazendo, todo mundo estava com peças de teatro bem sucedidas em carreira, e querendo fazer outros projetos de televisão, a Regina Casé estava fazendo com o Luiz Fernando. Aí não fomos aprovados o primeiro projeto, não por conteúdo, e sim porque faltava uma cara, assim, né, dar um programa com o nosso nome, Cacete Planeta, ninguém conhecia bem, 7 caras feios. Aí juntaram aí antes de esperar alguém ficar bonito, aí propuseram juntar a gente com a Doris Guiz, num programa concebido pelo Boni na época, que seria metade conteúdo fornecido pela gente para o Odiando Jornalismo, e metade
pelo próprio Central Globo de Jornalismo, de uma mistura com jornalismo, digamos assim, mais light, mais comportamental, mais assim, de reportagens charmosas, uma sobre a morte do Juscelino. Depois a gente... umas coisas, o Jorge Furtado, que fez o Pânico, também participava, o Janeton, que é um jornalista de televisão famoso, participava. Mas logo deu dois problemas. A Central Globo de Jornalismo achou a menor graça de misturar com paródia de jornalismo, achou que desmoralizava o jornalismo, pulou fora. A Doris Guiz também ficou preocupada com a imagem dela, avisou que não queria continuar com um programa que chamava Doris para Maiores, porque desmoralizava a imagem dela de jornalismo. Então recebemos um recado que no outro ano não poderia ter Doris para Maiores, isso já no meio do ano. E o programa ia bem de audiência, mas não existiria, porque a gente tinha, para continuar Doris para Maiores, a gente tinha que arrumar ou outra Doris, né? Ia dar um trabalho danado, ou o Boris Casoy, que ele falou Boris para Maiores. Isso é uma vergonha, né? Toda vez que ele falasse uma piada. Aí a gente decidiu reapresentar o Cacete Planeta Urgente como formato, não compraram, que acharam que a gente também não tinha ainda cara suficiente. Propuseram uma mistura com um programa noturno, que seria a gente e o Faustão. Graças a Deus não deu certo, nem saiu do papel, aí a gente voltou, aí um dia falou, tudo bem, então vamos estrear essas 2 semanas de estreamos com Cacete Planeta Urgente em 92. E estamos aí, full erect, powered by Viagra, graças a Deus, ainda aí. Aí, em linhas generalíssimas, é isso, para começar a brincadeira. Só pedindo para dar uma palhinha aqui de uma organização em Minas Gerais, a quem interessar possa, não sei se é mais ou menos a logística do fazer o programa. Hoje, por exemplo, antes de assistir o finalzinho de Guia Juventus, a gente estava escrevendo, a gente funciona 3 dias de redação, 2 dias de gravação. Então a gente escreve quarta, quinta e sexta. Pela manhã, geralmente, a gente reúne 7, onde tem a tal do toró de ideias, também conhecido como brainstorm. E de tarde a gente divide em 3 grupos, 2 duplas e uma tripla, para escrever o programa. E depois eu e o Reinaldo finalizamos essa escrevinhada geral. Na segunda-feira a gente grava o programa que a gente chama Parte Quente, né? O programa que vai ser exibido na terça. Aí, dependendo do que acontece na semana, essa proporção já aconteceu de ser todo o programa gravado na segunda, ou 10%, 20% do programa esquentado na segunda. E na terça, geralmente, a gente grava o que a gente chama de estoque ou as séries, que dependem menos de um acontecimento mais pontual, né? Aí, quer dizer, mecânica mesmo é essa, entendeu? Temos outras, isso na televisão, claro, né? Ainda tem a questão do site, internet, tem a questão do livro e outras atividades, mas na TV, que é a atividade mais sugadora, no bom sentido, é isso, é Wilson. Sim, um dedo levantado ali, Sim, teve caso mais sério, a censura prévia, se fala, não pode falar disso, nunca tinha acontecido. Até muito pouco tempo, mesmo na época que o negócio que identificava como mais dura, digamos assim, com, digamos, raízes democráticas menos fincadas, não aconteceu. Assim, eu me lembro uma vez que o Boni falou uma coisa que não foi censura, foi um bom conselho, aliás, que a gente saiu. Assim que o Pedro Collor falou na Veja dos escândalos lá da família, a gente já saiu descendo o cacete e falou, espera um pouquinho que vocês não descerem o cacete na frente, porque piada precisa, na verdade, você faz meio uma repercussão. Você, quando lança uma piada que ninguém sabe ainda direito do que você está falando, o número de risadas não é tão grande, porque piada é um comentário, não é bem uma... Se é sobre um assunto, se ninguém sabe do que você está dizendo, não rola o feedback. Então a gente realmente esperou na época um programa que era mensal e deu muito mais resultado, porque a gente tinha tido coisa na rua, um monte de coisa, deu uma colada. A gente teve agora episódios mais concretos de censura do não pode, foi a Sandy, a primeira assim, não pode mesmo, que era para falar um negócio de virgindade, que era uma coisa que a gente discutiu, que obviamente a gente não foi lá checar se a Sandy era virgem ou não.
não tinha a menor ideia. Então, essa piada ocorreu é porque era uma coisa que corria na mídia, né? Corria a boca pequena, que os grandes lábios dela corriam a boca pequena. Aí tinha essa questão íntima, obviamente, mas dentro de uma intimidade que não é íntima, é a intimidade de caras. Então, se nego discute cabaço dos outros caras, a gente só está fazendo comentário, a gente não está fazendo exame ginecológico. Então, você não vai fuxicar o lixo. O lixo é que vai para a primeira página e você comenta ele. Não tem nada a ver quem deu para não sei quem não deu para não sei quem tem isso pequeno, isso grande. A gente se expõe e a gente fez comentário. Mas tinha numa negociação empresarial concreta que foi de que ela toparia, só topou o papel da novela com a cláusula explícita de não ser sacaneada por nós, né? Eu falei, eu queria ler esse contrato, né? Se a pessoa tem uma previsão assim, eu falei, beleza, mas aí foi uma queda de braço que não rolou. Aí foi a primeira vez que não. Aí a gente escreveu a primeira vez, foi cortado, porque tem umas coisas que toda semana, às vezes, a gente está testando mesmo. Essa questão do limite, da linguagem, várias coisas que você não podia falar em 92, hoje você fala com tranquilidade. Então, em volta e meia tem como responsável, que antigamente chamava mais claramente censura, hoje tem vários nomes, controle de qualidade, não sei o que, de produto, não sei o que. Então, que você vai conversando com as pessoas que são geralmente também pessoas que eles sobram para aquela função, coitado. Então, você não quer fazer muito aquilo, porque sempre vem o tal do cara que criou, chamando de censor, irado, então o cara fica meio com medo de você. Então, também tem essa relação. Então, toda semana, você vai trabalhar em qualquer meio de comunicação, vai lidar com essa questão da linguagem, se você está forçando a barra, um veículo de comunicação de massa, você está falando com 40 milhões de pessoas de todos os tipos. Se a piada chega primeiro ofendendo gratuitamente do que fazendo rir gratuitamente, você também já vai pegar uma antipatia. O humor sem empatia é difícil de funcionar, e como você tem a missão principal de fazer rir e não de fazer chocar, você também tem que estar com essa sintonia da linguagem, nem deixar a linguagem envelhecer, nem também chegar lá na frente com uma coisa muito escrota, muito barrona, não sei o que. Então tem essa preocupação também. Não é uma... Agora, a censura de assunto não pode falar isso, foi Sandy e mais recentemente, no ano passado, com Esperança, que a gente fez uma grande piada, que foi antes de estrear, que a gente fez uma novela chamada Semelhança, né? Uma novela que não é o clone, mas é o clone da outra novela. E era a maior cara de Terra Nostra, a continuação. A gente não sabia que isso incomodava. Muito bem. Desculpa, mas você é tão idiota que deixa ligado. Eu vou desligar o celular na cara da pessoa. Pronto. Não seremos mais incomodados. Mas aí era isso, a gente estávamos na questão da esperança, que foi um negócio que colou no calo, né? Porque, e também não entendi por quê, porque na Itália, por exemplo, passou como deveria ser Terra Nostra 2, que é um negócio que o nome chamado Terra Nostra 2 foi vendido à coprodução como Terra Nostra 2, é que a gente não sabia que não podia brincar com calo. O Semelhança foi ao ar. O Semelhança, o Benedito ficou injuriado, mexeu os seus pauzinhos, os seus contatos internos, porque tem essa luta também, não tem um índice, um código, tem chiação, não sei o quê. Aí a gente recebeu um recado, aí aliviamos uma outra noção, mais uma, nem me lembro qual era o nome da paródia. Aí o cara chiou de novo, e na verdade, assim, novela de pop alto, os caras riem à toa, novela de pop baixo, o humor fica bem difícil, as pessoas... A novela foi um retumbante fracasso, um fracasso de estrondosa, de proporções, que aí, obviamente, incomoda. Porque você, a paródia vira crítica, vira incômodo, fica falando de defunto em casa, mas foi isso, o caso de censura, que eu me lembro mesmo, foram esses mais prosaicos do que as pessoas imaginam. A justiça é tão chata e tão trabalhosa que as pessoas só falam, vou processar, já considero que está processado no processo. Então, assim, você depois tem que ir lá, aí tem que contratar um advogado, custa uma grana, leva 20 anos. Então, assim, rolava na época da revista, a gente era informado mais disso. Muitos
não tinham um prosseguimento, porque, por exemplo, tem um processo típico que é o processo do puxa-saco, que é o cara que se sente ofendido por tabela, né? O cara acha que você sacaneou o presidente que ele votou, a cidade que ele mora, e ele vai quer processar, mas não pode, porque esse negócio de calúnia, de difamação não é terceirizável, você não pode ficar puto por outro, entendeu? Tem que ser para você especificamente. E outras questões, assim, teve assim, reclamação, a gente sabe, às vezes, tem uma vez, na época que a Lady Di confessou que tinha corneado o Príncipe Charles, a gente, pegou no pé do príncipe pra cacete, recebeu a Globo, recebeu um negócio do governo real, né, falando do chifre real. Essas coisas são engraçadas, né, assim, quem tem mais perrengue e justiça é o Marcelo e o Hubert, tem mais perrengue, que eles fazem um H-menor. E aí, em jornal, o cara é mais exposto a isso, eu acho também porque eles foram processados pelo Nilo Batista, Collor. Tem uns que também são currículo, né? Você leva um processo do Collor, dá até para comer gente, entendeu? Não sabe o que aconteceu, por exemplo, entendeu? Então, não é tão ruim assim. Não tem, assim, tem muito assim, meio ameaçador, 3.200, assim, de gaúcho que quer matar a gente, tem uns 10 mil, então, assim, dependendo da época, tem, na época que a gente sacanear o Fluminense também, porra. Tem uma vez que eu estava em casa, ouvindo um jogo, aí eu vi tinha um boato que o Lussunda estava no Maracanã e começou uma revolta da torcida do Fluminense para espancar ele. Aí eu falei, não acredito que o Gordo fez um negócio desse, roubado. Aí liguei para casa dele, não tinha ido. Eu falei, fica aliviado, daqui a pouco era um cara que era jurado do Silvio Santos, Décio Pitininho, que estava confundido. Eu batei no cara, coitado, o cara falou, meu, vim de São Paulo assistir o jogo, passei mal sufoco, aquele cara, foi engraçado. Mas assim, mais folclore do que, graças a Deus, ameaça, né? Ele até tem um comentário legal, que a gente, quando ele ganhou um grande prêmio, que não sei se, que a gente deu uma sacaneada na gente, né, tipo, botou dando, tipo assim, ele até mencionou isso uma vez, que ele gostava da gente, porque a gente também deu troco, pegava no pé dele. A gente está muito interessado agora nesse novo rapaz aí que está pintando, que é o Gustavo Kirchner, tem um novo Barrichello brasileiro, que também direto, tudo bem, tem crédito ainda, mas é o novo Barrichellinho do Saibro. Essas 4 faculdades, você cursou o quê? Rapaz, eu só me livrei, eu fiz 4, né, mas muito assim, saltadas. Eu fiz 2 anos de engenharia, caí em mim, aí realmente, assim, na verdade foi muito simples. Eu tinha feito engenharia meio pela inércia, que todo mundo, na minha turma do vestibular, todos os homens, todos 100% se matricularam em engenharia ou medicina, só essas 2 carreiras, isso em 1978. Aí eu entrei na UF, fiquei 2 anos lá, meio achando chato, mas tudo bem, levei um pé na bunda histórico. No dia eu larguei a engenharia, caiu em mim assim, não tem mais, a gente brincava que tinha banheiro que escrito assim, eles, né, e a gente botou no banheiro, tinha Silvia, que era uma menina que tinha uma faculdade toda, que ele não valia bola de medida mesmo, negócio assim, você ia até Niterói, aí caí em mim, aí tinha uma matrícula trancada na PUC, fui fazer história na PUC, foi ótimo, foi muito divertido nessa parte, a PUC é muito mais polida a esse respeito. E essa curso de engenharia era o contrário, tinha sempre uma turma que tinha só eu com as 4 caras, só tinha gatinha, era ótimo, você ouvia vozes finas, né? Aí também não consegui pagar, a PUC que era caro, eu fiz o vestibular, passei para economia no FRJ, achei chatíssimo. Eu tive uma das maiores traumas da minha vida, que era a aula inaugural, foram 2 horas e meia da Maria da Conceição Tavares falando loucamente. Rapaz, eu não vou aguentar isso. Aí saí, aí não fui. Aí depois eu já trabalhava na PUC, aí fiz um vestibularzinho para lá. Depois eu não fiz vestibular, passei com a comunicação na UF. Mas eu já estava meio burro velho, chegando perto de 30, cheguei assim, não tem mais como, eu vou ficar sem essa prisão especial mesmo, vai rolar, eu tenho que dormir do lado do boi mesmo, tem jeito.
Na faixa eu vinha aqui bastante, minha ex-mulher estudava aqui, vinha muito aqui. Era conhecido como fancha, né? Tinha uma fama nas décadas de 80 da faculdade. Mas não minha ex-mulher, a faculdade que eu tinha. Fica bem claro isso. Uma fama aí. Sim, onde estávamos? Sim, lá atrás. Como surgiu o seu Creyson? Seu Creyson é uma espécie de uma aparição mística. Porque não surgiu aos pedaços, assim, porque a gente tinha inventado o grupo Capivara no mesmo ano e para concorrer com o Tabajara, e a gente na verdade tinha inventado, mas não tinha inventado a diferença entre um e outro, estava muito parecido, e as ideias foram meio do Capivara, foi meio minguando. Toda vez que você tinha uma ideia, fazer Tabajara logo, que era mais comum. Aí um dia numa gravação, estava indo na van com o Reinaldo, que a gente escreve juntos geralmente, né? Aí perguntou, por que a gente vai fazer com esse negócio de Capivara? Aí tinha tido um negócio da Transbrasil, que o maluco tinha comprado a Transbrasil por R$1, né? Eu tinha lido no Jornal do Dia. Eu falei, por que a gente não vende essa porra por R$1 para um empresário desse? Assim? Aí ele falou assim, quem? Aí na hora eu falei direto, seu Creyson, né? Aí pronto, ele morreu, não falamos mais desse assunto, ficamos conversando assim outras coisas. Ele riu assim, contou para o Bussunda, eu não sabia. Aí no dia da reunião de pauta, o Bussunda voltou com esse assunto, aí veio com a ideia do cara falar errado, que a gente não tinha nem tido essa ideia. Aí escreveram primeiro, na hora que foi gravar, que eu não sabia nem que ia ser eu, também que é o Zé Lavini que escala o elenco, não escala os atores, isso também é comum na Globo, mas não no nosso programa. Mas aí ele me escalou como seu Creyson, e a gente foi compondo lá com o maquiador, o negócio tinha uma peruquinha que eu não gostei, tinha um aplique solto assim no cabelo, a gente colou errado de propósito. Aí o camareiro botou um esparadrapo no óculos, antes de gravar a gente pintou a barriga. Mas surgindo bem assim, o legal também é esse, que você, como tem assim a galera que trabalha no programa, gosta de trabalhar no programa, então acaba tendo umas parcerias de última hora, assim, mesmo o Massaranduba, o Vou Dar Porrada, não tinha escrito do texto, foi o diretor lá que pediu pô, fala um troço aí para finalizar essa cena, eu falei, a galera riu, aí continuou, então tem o acaso também, é legal. O seu Creyson foi um pouco do acaso. Há um tempo atrás, a mídia estava especulando muito se teria um 8º Cacete Planeta, até disseram que era o Casé, porque o Casé na época foi contratado pela Globo. E até onde, se era verdade, vocês realmente procuravam? Não, a gente não procurou nem ser 7 nem ser 8. Ou seja, a gente, por exemplo, quando a gente começou nas pré-histórias do grupo, tanto na Caceta Popular como no Planeta Diário, tinha outras pessoas que foram fazer outras coisas. O Planeta Diário tinha o Cláudio Paiva, que hoje é redator, chefe da Grande Família, e era do TV Pirata, era nosso chefe do TV Pirata, quando tinha autor. Na Caceta tinha o Rony, que ficou até uns números da revista, depois ele hoje é professor, é professor da COP. Tinha o Emanuel Jacobiano, que hoje é autor de novela. Então, na verdade, a diferença da gente para um grupo, a gente não foi um grupo que foi montado em nenhum sentido, assim, como o Backstreet Boys, por exemplo, foi montado em todos os sentidos. Assim, então, foi a vida que juntou. Então, assim, calhou de ser 7, porque 7, no final das contas, tinham 5 que eram da Caceta, 2 que eram do Planeta, e juntou. Então, assim, procurar um 8º com um objetivo que estamos precisando de sei lá, de algo mercadológico. Mesmo a ideia da menina entrar foi uma ideia que a gente nos foi colocada primeiro pela coisa da Doris, que não deu certo um pouquinho, depois arranjou, depois entrou uma moça chamada Cátia Maranhão, que também era jornalista, e que também tinha muitas vezes cismavam de botar uma jornalista, que tinha o maior problema de falar piada, e toda hora, eu era redator final, me ligava mais mulher, 11h30 da noite, mas eu não vou conseguir falar isso, é muito difícil para mim, qualquer sacanagemzinha que tinha, aí você tinha, pô, minha filha, né, pô, aí não sei o que, aí conversava. Aí quando a gente tinha saído da Catarina, a gente tinha desistido de uma vez por todas, a gente ia usar meio mulheres em rodízio, né, que é o sonho de todos os homens. Aí eu ofereceu a Maria Paula,
Aí a gente achou legal, que ela, tipo assim, era mais moleca, topava tudo, era afim. Aí no início a gente foi acostumando, logo depois a gente foi gostando, entendeu? Então, e hoje a gente mesmo vive sem, assim, a gente já tem uma sintonia interessante, assim, não só de profissional, como afetiva, já meio a irmã mais nova da turma, entendeu? Outra coisa, a gente fica sacaneando os namorados, entendeu? Ele tem trabalho, né? Porque são muitos, então tem. Então, se você sacanear namorado, tem que. Então ela seria o oitavo, ela seria. Só que ela não participa efetivamente da criação, porque o grande, assim, a maior parte do expediente é a parte de criação, é onde a gente fica mais tempo. Para gravar, hoje em dia, até mais rápido do que. Tanto que a gente já divide assim, você tem 2 dias para gravar, 3 para escrever, mas a proporção para escrever é muito maior porque tem uns sets lá. A gravação é pulverizada, tem 2 frentes, entendeu? A gente tem semana de gravação que a gente não vejo todo mundo, entendeu? E na escrevinhação, que a gente chama, está lá todo mundo. Entendeu? Sim. Fala, mamão. Como é que surgiu a organização Tabajara e de quem foi a ideia na exposição do Rio Sul da estudante? As organizações Tabajara surgiram, quem foi a ideia exatamente, surgiu da dupla de criação lá do Marcelo e o Hubert. Quando os dois foi, eu não lembro. A gente, na verdade, a gente tinha feito um produto que era personal, não chamava personal na época, não tinha expressão personal, mas era uma bomba atômica portátil para as pessoas, assim, tipo, cansadas das injustiças do mundo, não sei o que, bomba atômica. A gente precisava de alguém que pudesse fabricar uma bomba atômica. A gente começou a pensar numa harmonização. A Organização Tabajara veio não só para servir como uma empresa que pudesse fabricar tudo e qualquer coisa, como também a gente começou a sofrer mais cercos da questão, por exemplo, das questões das marcas. Isso que no TV Pirata era absolutamente banal, você parodiar marcas, e na TV americana é absolutamente banal. Aqui, por uma questão recém-comercial e as TVs recém virando empresas, teve uma época que ficou um pouco meio confuso, entendeu? Não sabia se podia, se não podia, porque, afinal de contas, o cara vende um anúncio, aí vai fazer a paródia de graça, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então, para não ter muito lesco-lesco, que às vezes atrapalhava, você perdia o tempo da piada, porque até discutir se berimbau era gaita, se não podia, a piada morria em si, né? Que tem umas piadas que tem, coitadinhas, são animais tênues, né? Que morrem cedo, assim, se você não colocar logo para vingar, vão para os céus das piadas, né? Aí, como é que se diz? No caso da Tabajara, ela serviu para essas duas. A ideia da exposição foi de uma empresa, uma produtora de 3 meninas, chamava na época, eu sempre troco o nome delas, coitadas, porque não sei se é mercearia ou siderurgia, mas eu lembro desse tipo. E que elas propuseram lá, eram fãs da Organização Tabajara e queriam fazer uma exposição como se a Organização Tabajara realmente existisse, como se fosse uma exposição de uma empresa que comemorasse uma data, e tinha lá tudinho, lá os organogramas, os vídeos, os produtos, mas foi a ideia que nos foi apresentada e nós compramos, que achamos ótimo. Sim. É a sua fazer o showmício do seu Cresce em São Paulo? Olha, no caso foi, mas essa bola estava quicando porque a gente estava sentindo que tinha tido uma repercussão. A candidatura veio um negócio assim que deu um repique interessante, a gente veio bombando o negócio da Copa, o seu Cresce estava com sucesso, mas um sucesso ainda meio abafado pelo negócio da Copa. Tinha uma questão de legislação eleitoral que você não pode escolher quem sacaneia, você tem que ter por regulação do uso do meio de comunicação, você tem que dar um tratamento igual, porque tentou se engessar essa legislação, até porque em várias épocas se deu tratamento privilegiado, diferente, isso aqui. Então, chegou-se a esse acordo, essa lei. Então, para a gente só funciona mesmo de paródia de eleição segundo turno, que você tem 2 candidatos, tanto que o seu Cresce subiu no segundo turno, porque ele não passou para o segundo turno, e porque não tinha piada fácil fazer com Lula e com Serra.
Porque o problema é quando você tem 17 candidatos a presidente, você não consegue fazer piada para 15 e depois põe a falta 2, ainda falta a piada do Almirante Fortuna, sei lá quem era que era candidato em Miami. Então, assim, a ideia do candidato fictício sempre, ao longo do Estado do Programa, já aconteceu. Teve Gegão, Osiris Lontra, no TV Pirata, que a gente lançou. O único que a gente tinha lançado de verdade, ainda era na época que a gente não tinha programa aparecendo, foi o Macaco Tião, em 85, que a gente fez até um debate aqui para a questão da candidatura do Macaco Tião. O sinal deu uma polêmica na mídia. Que a gente, na verdade, a gente tinha lançado uma coisa explicitamente contra o voto obrigatório. Era se o voto é obrigação, o voto de Macaco Tião. Aí pegou um abraço, aí começou um monte de teoria, a favor, que estava a serviço disso, estava a serviço daquilo. O comício foi isso, na verdade tinha um quê de brincadeira, um quê de desabafo. E eu estava lá, assim, tinha gente pra cacete, era impossível você não se sentir um pequeno ditador de si mesmo, você mandar as pessoas gritarem coisas, mas ao mesmo tempo, assim, você sentia que 99,9% das pessoas, e estava bastante plural, porque tinha gente que tinha matado aula, fulano, tinha nego que fez faixa, tinha taxista, tinha aqueles caras de centro de São Paulo que andam com aquelas camisas amarradas só com o olho de fora, assim, uns 11, assim, aqueles caras que galera rapper, galera não sei o quê. E todo mundo meio estava participando de uma brincadeira, entendeu? Ninguém estava lá defendendo um criacionismo, querendo votar apaixonadamente. Tinham palavras de ordem criadas pelos caras que eram legais, que eles gritavam, tinha mulher de peito de fora, tinha um rapper, entendeu? Então foi engraçado ter a comparação, porque o Ciro tinha feito na semana anterior, que a PM de São Paulo deu 6 mil para a gente e a 7 de São Paulo deu 10 mil. E no Ciro tinha dado 1.000 e 1.500. Então estava uma peia nos dois, era o que tinha tido anteriormente. Então teve essa comemoração, blá 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 blá, mas era razoável, era uma piada razoável, então era que fosse que acontecesse. Aí foi isso. Vocês fazem piadas do Esquadrão, falando, ironizando tudo, a realidade que acontece no Brasil. Vocês não acham que vocês, de uma certa forma, contribuem para que o brasileiro desacredite um pouco mais no futuro do Brasil, do nosso país? Não, acho que se o brasileiro desacreditar um pouco mais dessas coisas, eu acho que, na verdade, a gente pode acreditar um pouco mais no Brasil. Eu acho que, na verdade, assim, mas eu acho que não é nem esta missão. Eu acho assim que você ter um humor livre, não só humor, a informação livre, a crítica, a sátira, o diabo que seja, mesmo que tenha um potencial destrutivo, eu acho que é construtivo. Eu acho que mostra que essa sociedade é menos primitiva, ela é mais plural, ela é permeável a opiniões, ela pode haver até opiniões fortes. Eu acho assim que é educativo nesse sentido, porque eu acho que você se moderniza, você fica, sei lá, mais propenso a entender, a criticar. Eu acho que você tem uma caricatura do negócio, entendeu? É você também se interessar pelo negócio. Agora, eu acho, sem sacanagem, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu acho assim, se eu me sinto com uma missão, é de fazer rir, entendeu? Assim, eu quero ser engraçado, entendeu? É óbvio que para ser engraçado, que eu falei a primeira vez, você tem que ser empático, porque se você for... Tem milhares de piadas de humor nigérrimo, entendeu? Que a gente faz no nosso dia a dia, para o nosso consumo. Por exemplo, que você faz humor muito negro demais, e agora todo dia tem uma tragédia nos jornais que você pode fazer piada, pode fazer 1000 ilações, mas que a gente consome só pra gente, porque eu acho que é uma coisa antipática, entendeu? Mas eu vou perguntar isso porque eu gosto muito. Mas se não gostar, você também pode baixar o sarrafo, que é uma coisa. Acho que não é muito inteligente. E me divirto também. Mas o Cacete Planeta, ele não atinge só a nossa classe universitária, como atinge classe de pessoas humildes, pessoas que não têm um certo grau de informação. Vamos supor, o exemplo que você deu agora, já para a sua salvação, da sua vida atualmente, você quer arrumar atômica.
Uma pessoa que não tem o nosso... Vai comprar uma moto. Não vai. Ela não vai comprar uma moto. Mas ela vem aqui como uma primeira resposta para... Mas não foi um programa de humor, não. Eu acho que na verdade é o seguinte, eu concordo com você, mas acho que é o seguinte, a gente tende também a imaginar uma total burrice nos outros, e uma total burrice principalmente em camadas, digamos assim, socialmente mais prejudicadas, que é muito mais próximo do preconceito do que da realidade. Eu acho assim, é óbvio que existe, mas existe em muito menor grau do que o nosso preconceito imagina. Hoje, assim, você tem respostas, raciocínios, espertezas e vivacidade que você encontra com muita frequência em lugares que você esperava, porque você tem no que você não esperava encontrar, e encontra muito clichê, muita coisa assim, em lugares, digamos assim, que você não esperava encontrar. Eu, por exemplo, já tive uma experiência dessa numa manifestação de privatização da Vale do Rio Doce, que a gente estava tendo uma quizumba danada no centro, e a gente foi entrevistar as pessoas, nem me lembro quais eram as perguntas. Aí tem uma hora que eu estava entrevistando, aí passou um neguinho, magrinho, assim, aí chegou assim, pô, queria falar também. Aí a gente fez uma pergunta para ele, o cara era de um sindicato desses, não sei do quê, super articulado, não falou nem nada engraçado, mas falou tudo lá, papapá, porque falou tudo o que ele achava contra a privatização da Vale do Rio Doce, do jeito dele lá. Ele está entrevistando assim, estava o Uber, passou uma senhora, que era do sindicato dos professores, não sei o que, botando o dedo na cara. Você está entrevistando ele porque ele é assim, vem entrevistar a mim, não sei o que, não sei o que. Ele é assim, preto, não sei o que, porque o cara está falando super bem. Eu acho que tem um preconceito que você espera que o pretinho esteja sendo humilhado e sendo meio manipulado ali. Eu acho que de uma forma também, entendeu? Não sempre. Quando a gente localiza uma burrice muito no outro, que você não sabe nem precisar direito quem é uma forma, só também uma forma de a gente saber se achar inteligente, que a gente percebeu que o outro pode ser manipulado. Eu acho que quando a gente percebe tão claramente a manipulação, talvez a manipulação seja grosseira, ela esteja sendo percebida por todos, entendeu? Eu acho assim, não acredito que é tão automática essa relação, tão direta, sem crítica, sem raciocínio, de eu consumir, eu acredito, por questões de camadas sociais. Senão a gente não veria gente de nível superior entregando bens para pastores, entendeu? E gente muito preparada e educada, agindo de jeitos muito deseducados e não, digamos assim, inteligentes, entendeu? Eu não acho que é tão simples. Eu acho que, na verdade, assim, esse raciocínio de uma galera que esteja desacreditando das coisas porque ela está sendo informada, eu não compro muito não, entendeu? Na minha opinião, mas respeito a quem compra. Sai um pouquinho da televisão e para a internet. Sim. A internet é uma parada muito louca, né? Porque cada hora você recebe uma coisa, você nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. Eu decidi que tudo é mentira. É mais prático, brother. Qualquer coisa que você receba pela internet é mentira. Se não fosse verdade, você ia no Estadão, no JB, no Globo, no Pedro. A gente vai parar de ficar mandando essas correntes e tal, porque você prefiro morrer pobre e... não. Corrente só serve para você realmente detectar que o sujeito é imbecil. Você recebe e-mail, até vezes é uma decepção. Quer dizer, hoje eu recebi onde o cara estudou comigo, que eu até gostei uma época, virou um imbecil. Aí isso serve, dá um negócio, sacanagem. Então eu tô idiota, porque no 10º círculo matemático já acabou a população da Terra, mas 2 vezes 2 é elevado a 11, não tem mais terráqueos para você continuar a parada. Logo ali, né, se não é no 11, é no 13, no 14. Então, tem essas coisas. Então tem muito isso, tem muita onda, negócio por exemplo, a coisa mais engraçada da morte do Bussunda, que rolou agora, né? Assim, que é um negócio legal, bem bolado, que a gente não vai reclamar jamais, porque é uma paródia bem legal, o cara fala uma história que é engraçado, que é completamente inverossímil, mas as pessoas ligam, consternadas. A gente recebeu e-mail de roteiristas de Portugal, o cara assim, isso é engraçado, mas recebeu de vários outros lugares, assim, o cara, quando você lê o e-mail com sotaque, né, vamos
quando um humorista se vai, é uma estrela. E o negócio fala assim que depois da morte do Roberto Marinho, que já tinha saído na internet, que o Roberto Marinho morreu em 90 e poucos, foi enterrado clandestinamente da Associação Brasileira de Letras, né? E que ninguém não fala isso, porque se o Roberto Marinho for divulgar a morte do Roberto Marinho, acontece nada. O Roberto Marinho já está meio morto aos 11 anos. Não deve fazer nem cocô sozinho, coitado. O Fernando não sabe quando faz o cocô, não sabe que negócio todo 6 horas da manhã ele faz cocô, às 7 horas ele acorda, né? Então assim, não tem aquela coitado, né? Sente porrada anos. Então tudo bem, então o cara fala lá, né? A Globo especializada em ocultar cadáveres. E aí veja vídeo caso da morte de Roberto Marinho. A gente sabe que é da Central Globo de ocultação de cadáver. E vai ocultar o cadáver do Bussunda, né? Esse é o maior, enorme, né? Você vai ocultar o cadáver do Bussunda. Aí, engraçado é isso que não para, né? Que 2 meses depois, é que nem o negócio do livro americano, que é engraçado também, que tem a Amazônia dividida. Mas eu de 2 meses recebo esse e-mail, aí vim falando assim que a imprensa não divulga. Eu já vi matéria sobre isso na Veja, Estadão, JB, dizendo a porra não existe, é mais presa. É engraçado. Então, tem isso, a internet tem essa onda, não acredite em nada. Eu parei de acreditar, foi tempo de vocês, mas aí eu parei para pensar em 2 coisas. Essa da morte do Bussunda, que eu tinha certeza que a gente está vindo, vocês fizeram um programa brincando com isso, mas uma outra coisa também foi que vocês receberam uma carta dos políticos pedindo, pelo amor de Deus, para vocês pararem de usar os casos, porque eles estavam aguentando mais. Não, teve uma resposta, eu não sei se foi. Não, a resposta foi verdade que botou no site. Que foi, na verdade, foi um negócio, uma votação lá, que eu não me lembro o que era, que aí tinha um negócio de que teria uma denúncia que os deputados tinham trocado de posição, mudado o voto por causa de uma votação do governo Fernando Henrique. Eu não me lembro qual era o caso, mas que tinha recebido uma grana. Aí a gente botou uma piada no ar, que era Maria Paula de puta, na rua, se lembrar disso. Eu não lembro qual era a piada, mas ela falava assim, tipo, mas a senhora também é deputada? Que deputada? Eu sou prostituta, me respeite, mas eu sou deputada, eu sou deputada. Aí teve uma história que as deputadas choraram, entendeu? E que eu acho o seguinte, assim, até respondendo aquele negócio lá que vocês perguntaram, algumas pessoas perguntaram também. Eu acho que é um negócio assim, é óbvio que eu achava muito mais legal que as instituições funcionassem, o judiciário, a polícia, o legislativo. Eu acho que é melhor para todo mundo. Eu acho que não funciona, não só porque são espaçonáveis habitadas por malvados, mas porque são compostas por brasileiros que basicamente gostam de escolher as leis que seguem. Todo mundo aqui nessa sala escolhe a lei que segue, todo mundo fora dessa sala escolhe a lei que segue. Então essa demanda que existe por uma coisa assim correta, é impressionante num país que você vai andando por de cabo a rabo, pergunta quem é a favor da corrupção, você não encontra ninguém, e tanto provavelmente não deveria existir corrupção, se 100% das pessoas são corruptas. Na verdade, se você tem um nível alto de corrupção, você tem uma tolerabilidade a isso maior do que você mesmo imagina quando você pratica várias coisas ou quando você desculpa sempre que o corrupto for seu tio, por exemplo. Então, isso é uma coisa de você aceitar com muito mais facilidade. Então, é óbvio que eu adoraria que nós tivéssemos uma polícia decente, um judiciário decente e várias coisas decentes. Mas quando elas são indecentes, não é decente você deixar isso de fora. Então, a gente deu uma sacaneada na hora. Teve uns caras que pediram lá, processo de isso aqui. O Aécio Neves era presidente da Câmara, botou um pano quente e dando meio esporrinho, dizendo que a gente só pode falar o que queria, por graça da democracia, então a gente devia respeitar a democracia. A gente respondeu que a gente não queria sacanear os deputados, só que fez uma relação entre os deputados e as prostitutas, porque são 2 profissões que recebem grana para mudar de posição. Aí respondemos isso, um abraço e pronto, os caras botaram mais dentro. Mas assim, também é assim, entendeu? O objetivo, eu não acho que assim, aí, vamos sacanear deputado, aí, vamos sacanear juiz, aí, vamos sacanear isso aqui.
Mas eu acho que o objetivo é estar de olho no noticiário e fazer a piada, a crônica, a piadal da coisa. Não sei se você conhece o Randy Calvin. Conheço, claro. O seu Cris está se aproximando mais da realidade, ele lançando livro, se aproximando em viagem, lançando livro e fazendo compromisso com o público, tem a ver com esse tipo de coisa. É um tipo de coisa, não sei se necessariamente pode de cálculo, agora eu conheço, gosto, acho uma coisa, cara, muito louco, muito desrespeitador, elite, até meio suicida, meio doido mesmo, mas a questão ali do seu preço, eu acho que a brincadeira era exatamente essa, não por referência de cálculo, que é você pegar um personagem que é absolutamente deslocado, no sentido que não teria nem o erro de português dele é um erro crível, né? Um erro alucinado, né? Que é exagerado, e você está colocando ele, quer dizer, eu acho que ele colou mesmo quando ele foi para uma realidade, quer dizer, você bota aquele ser alucinado, né? no noticiário, na primeira página, dá um ruidão, entendeu? Dá essa mistura que é o tema do jornalismo, da verdade com a mentira. E tem volta e meia, a gente gosta muito de ficar com isso, a gente já fez comício do ET de Varginha, lá em Varginha, entendeu? Quando o Reinaldo foi de ET, se despediu da cidade, juntou a cidade inteira, né, para se despedir, né, tipo, o cara agradecendo que tinha comido todas as mulheres de Varginha, o ET, as mulheres de São Paulo, e já fizemos, a gente fez a chegada da seleção, antes da seleção chegar com a nossa seleção, que é muito legal, porque você fica lá, as pessoas, de certa forma, estão emocionadas com a conquista do Penta com a gente, né? Entendeu? Que ele vai gritando, né? Aí começa a xingar o Filipão mesmo assim, o cara chega assim, Filipão, se fuder, você não sabe por que ganhou, besta pra caralho. Aí o cara começa a xingar o Filipão, aí fala, acreditar que é o Ronaldinho, obviamente acreditando entre aspas, mas então tem, mas é no caso do seu preço dá esse ruidão, por isso você falou que é um personagem não crível dentro da vida real. Ele faz essa ponte da verdade com mentira que dá uns golzinhos de vez em quando. Você sendo um flamenguista ilustre, vou assistir e vou perguntar, você acha que o André Gomes tem vaga no time? Porra, cara. É que os caras não tem vaga para dar cabeçada na minha cara, na minha pelada. Ali é foda. Ali eu não vou falar mal hoje, porque hoje nós temos que falar, mas torcendo. Mas pior é fabiando ela. Tem um contrato com o Tabajara aqui de baixo. Vai lugar da vaca. Sim. A televisão brasileira atende a todos os gostos, isso é justificativo, produção fonte de porcaria. Cara, a TV aberta não é muito diferente no mundo todo, não. Entendeu? A TV aberta, ela vai por uma maneira discriminada, entendeu? Assim, a TV brasileira aberta, muito pelo contrário das pessoas dizem, até faz bastante qualidade, tem bastante coisa. Por exemplo, durante um tempo que o cinema brasileiro, por exemplo, não existiu, a produção audiovisual de qualidade na televisão brasileira só foi comparada a alguns produtos, alguns países que tinham alta produção de cinema. E produção não só de quantidade, mas de qualidade. Por exemplo, toda a parte assim, dos programas do GEL, das minisséries, das coisas todas, não se permitia fazer, porque é muito mais barato para os caras fazer só programa de auditório. Entendeu? Faz só programa de auditório, vai lá, sorteia a bunda, faz não sei o quê. E esse é um negócio que tem porque quer-se, não é só porque se impinge, tanto que tem no mundo todo, entendeu? Esses programas de tarde que você vê alucinados aí, que alguém discutiu sei lá o quê, se você fosse tampar teu olho e tirar o som, você não sabe em que país está. Nos Estados Unidos assim, no México assim, Espanha, Itália, França, entendeu? Então a TV de qualidade, ela, pelo menos a qualidade que você identifica como de qualidade, ela está segmentando para você e sua tribo. Se ela está segmentando para você da sua tribo, ela já não está aberta. Ela já está falando para menos gente. Ao falar com menos gente, ela procura se diferenciar. E você, quando se acreditava que a TV a cabo no Brasil ia colar, que hoje é dúvida, estava surgindo também bastante produções de qualidade. Ainda tem uma coisinha ou outra assim.
Mas a TV aberta, em geral, é uma bosta, né? Não é um feito nosso, não. É uma coisa para todo mundo ver. Podemos encerrar. A gente vai falar tão ruim que ele era o goleiro, viu? Aí, Boró, posso levar sua lente? A minha também acabou. Posso levar? Tira essa merda daqui. Vai lá falar comigo. Chefe, me filma, me filma. Sou bonito. Eu sou bonito, vai. Não, bicho, vai lá. E aí, ó. Tô na Globo. Pode ser barriga. Aí, deixa ele. Aí o cara até tá fazendo. Ele chama. Precisa morrer, chama essa. É engraçado que não é meu, é do colega. vou parar aqui. Cadê? Isso. Não, mexe com o lá de cara lá. Lá. Eu sabe quem é o Luiz? Ah, eu também quero. Falar. Eu tô inchado aqui, ó. Tá falando. Tira uma foto de novo. Isso, vou ficar aqui em cima pra aparecer. Mas eu também, eu sou... Ele é alto por aí. Pronto. Pô, mas fala bem, é só cabo espada. Fala bem. Não, o pessoal sabia do teu acidente, o pessoal ficou preocupado. Deu a vida.